Pessoal, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, voltou a defender o papel do Congresso Nacional em legislar sobre qualquer assunto. Segundo ele, para explicar para vocês, mesmo que o parlamento não debata um tema específico naquele determinado momento, isso não dá abertura para que outros poderes vão lá e deliberem. A declaração é vista como uma resposta às recentes decisões do Supremo Tribunal Federal que geraram bastante reação do Congresso Nacional. Como é que você vê isso, delegada Raquel? Perfeito. A gente está falando na tripartição de poderes, a gente está falando desde Aristóteles, John Locke, Montesquieu. Então, a gente fala na separação dos poderes, do executivo, na sua atribuição de administrar a máquina pública. A gente fala no legislativo, na sua capacidade e competência de legislar. E a gente fala no judiciário, que é a capacidade de julgar. E todos esses poderes, eles têm que estar em harmonia através do Instituto do Check and Balance, para que a gente não tenha uma tirania instalada. Então, num Estado democrático, a gente tem que ter, sim, os limites de poderes exercidos por cada ente, para que a gente não esteja dando um superpoder para aqueles que fazem parte da tripartição de poderes. Então, eu acho que é perfeito. Nesse sentido, eu percebo que muitas vezes sai da esfera democrática imposições e decisões que não foram deliberadas no Congresso Nacional. Pediu, Renato? Pedi. Eu concordo, claro, com a fala do Arthur Lira, com o que disse a delegada Raquel. Eu só trago um outro ponto aqui que, olha, legal a fala dele, mas e as ações? O que está sendo feito de fato para que o Congresso Nacional obtenha o seu protagonismo necessário? Eu vi o presidente do Senado há um tempo atrás dizendo que, olha, nós vamos mostrar aqui a independência do Senado, vamos discutir, pautaram lá a questão de retirar as decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal reagiu, disse que era um absurdo, que não sei o quê, e mais nada foi feito. Tinha lá o projeto para limitar a quantidade de tempo que um ministro do STF fica na Suprema Corte. Isso não andou. Tem discussões até de possibilidade de CPI vindas da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal e nada andou. Então eu acho muito legal a notinha, a fala, a entrevista, a coletiva, mas de ação prática para reafirmar o protagonismo do Legislativo não tem nada sendo feito. Pediu, Cássio. Paulinho, o Lira, ao fazer essa ponderação, esquece de um ponto bastante importante. Todas essas ações mais polêmicas que tramitam no Supremo Tribunal Federal foram propostas ou por parlamentares ou por partidos políticos que têm representação no Congresso Nacional. Eu acho que é fácil a gente imputar ao Supremo um eventual ativismo, mas o Congresso precisaria fazer a própria parte, entender que as discussões devem ficar restritas ao Congresso Nacional. Aqueles que perderem os debates ou não tiverem força política de inserirem o debate sobre determinado tema, devem se conformar com isso. Se a gente olha, por exemplo, para a questão em torno do aborto, se a gente olha, por exemplo, para a questão em torno da legalização das drogas e todas aquelas pautas de bastante relevância no Supremo, eu aposto com vocês, foram todas propostas por parlamentares. Então há sim também uma dose de responsabilidade do parlamento nesse ponto. E aí, Mário Covas? Exatamente, eu ia falar exatamente isso. Para diminuir o número de pessoas que pudessem ter esse acesso. 109. Mas normalmente se dá muito por aquele que está na oposição e que quer levantar uma voz e tal, e faz isso. Fizeram muito isso no passado lá. Tem o líder do governo atual fez isso muito no Senado na legislatura passada. Mas, além disso, você tem um outro aspecto que é o seguinte, o sujeito faz a provocação do Supremo, mas quem pauta as votações é o Lira. Você tem, por exemplo, uma discussão do fim do foro privilegiado, que passou no Senado, deve ter pelo menos uns 6 anos para ser pautado na Câmara, e não foi até hoje. Então é óbvio que se você tem um apelo popular, você tem uma pressão popular para que algo aconteça e o Congresso ficar parado, vai se procurando outras maneiras de atender esse apelo popular. Tá na cara. Então, muito bem, eu estou de acordo com ele. Acho que tem coisa que tem o seu tempo, tem que ter maturidade. Agora, quem faz a pauta é o próprio Lira. Então, se sabe o que ele está fazendo. Porque, minha experiência na Câmara Municipal era assim. Quando você tinha um projeto que o governo tinha
interesse. Nesse momento, liberava-se então que cada vereador podia escolher um projeto dos vários que você tinha para colocar na pauta. Você era obrigado. Então, se você conseguia aprovar 1, 2 projetos por ano, era inacreditável. Então, você tem um poder de manobra ali do presidente da casa para pôr na pauta ou não pôr na pauta, que leva também a um impasse. Quer dizer, quando você tem um Congresso, uma Câmara dominada por um grupo que faz muita barganha do ponto de vista do toma lá da cá, sabe, vai se habituando a fazer esse tipo de coisa. Mário, eu acho que sim, tem uma inércia muito grande do Congresso Nacional em diversos pontos. Por outro lado, a gente também tem que tomar um cuidado com o excesso de ativismo judicial. E acho que quando o Lira falou isso, talvez ele estivesse telegrafando o marco temporal, que é um exemplo nítido disso. Ou seja, o Congresso estava parado com isso. Há um entendimento que já está na Constituição, ok? Ponto. Acabou chegando lá por 1 milhão de fatores no Supremo, o Supremo tomou uma decisão, automaticamente o projeto avançou na Câmara. Depois que o projeto avançou na Câmara, foi aprovado, foi vetado pelo presidente, foi derrubado o veto pelo Congresso Nacional, você mostrou a vontade do legislador nesse tema. Esse tema foi judicializado, será judicializado, e aí a gente precisa saber qual... Eu acho que o recado foi nesse, olha, o Congresso, através dos seus 594 parlamentares, senadores e deputados, já deu a opinião dos representantes do povo nesse assunto, e no que diz respeito a criar legislação, é o Congresso Nacional. Então acho que aí essa é a divisão. É óbvio que isso não inibe todos nós, a sociedade, cobrar o Congresso Nacional de não ser inerte em um monte de pauta que está lá parada. Fala, Diogão. Olha, fala dele, tem uma coisa que me agradaria bastante, que eu não gosto dessa história de harmonia entre os 3 poderes, não. Harmonia eu quero na minha casa, no almoço tranquilo, aí sim. Agora, hoje quer polarizar. Aqui não tá na roda, o Paulo já não gosta muito da harmonia. E no lá em Brasília também não gosto demais, porque harmonia significa muito entendimento entre eles. Mas no fundo, eu tenho a impressão que ele tá mais jogando pra plateia. Porque se ele quisesse realmente dividir forças com o STF, ele estaria discutindo a forma de indicação dos ministros do Supremo, que é uma coisa que envolve muito a preocupação da sociedade, e estaria discutindo também, como disse o Acácio, essa decisão de que, a partir da legislação relativamente recente, os partidos que tenham representação na Câmara possam ir direto ao Supremo para discutir seus assuntos. A gente viu nessa semana um exemplo típico de partido bancando despachante. O PCdoB emprestou seu papel timbrado para um advogado fazer uma ação no STF contra a decisão do Tribunal do Rio de Janeiro para voltar ao cargo o presidente da CBF. Eu não vejo lógica nenhuma que partido faça esse tipo de coisa. Veja o caso da prisão após condenação em segunda instância. Não devia ter havido Agora, que o Congresso deu força para o STF. O que eu tinha visto no final do ano era uma intenção do Lira em se tornar um estadista. E o foco dele para 2024 era, inclusive, aprovar a reforma administrativa, já que ele aprovou a tributária, fez todo aquele alarde no final do ano com a aprovação da reforma, com a participação do chefe do Poder Executivo, do Supremo ali, aquele evento simbólico, e ele quer esse ano administrativa. Vocês acham que o Lira consegue esse projeto estadista, Ricardão? Olha, eu acho que não. Eu acho que vai ser muito difícil, até porque esse ano legislativo vai ser mais curto, mais complexo, porque teremos eleições no Brasil inteiro, eleições municipais, e a gente sabe que a vida útil no Congresso em ano de eleição é pequena. Então eu acho que não. Olha, não duvide do Lira, hein? A parte do estadista eu dei um pouquinho de risada aqui, eu confesso, tá? Mas cada um tem os seus projetos pessoais para o ano que se avizinha, sim. Meu querido Renato Batista. Paulo, no caso da reforma administrativa, o que ele vai discutir numa reforma administrativa num governo do PT? Vamos lá, ele vai discutir a estabilidade do funcionário público? Em várias outras questões. Vai discutir redução de cargos? Olha, seria então, uma forma de colocar fogo no parquinho lá na conversa com o executivo, né? Agora, eu não estou acreditando que ele vai fazer isso, mas seria uma forma de colocar muito fogo. Só que ele tem um problema primeiro para resolver. É conversar com um tal do Russo, que é o Renan Calheiros, que esse é o primeiro adversário dele nas Alagoas, e ele tem que tomar muito cuidado que qualquer deslize, o Renan Calheiros... Aliás, o Lula pisa em ovos ali, né? Sim. Pisa em ovos, porque ali você não pode ter time em Alagoas, né? Ou se diverte, né? Impressionante o protagonismo político das figuras vindas de Alagoas.
Mas eu acho que essa questão do Lira, muito mais do que a vontade de ser estadista, ele tenta um pouco limpar a própria imagem, porque ele é o grande capitão dessas emendas, desse relacionamento do Centrão com todos os governos que nós tivemos nos últimos anos. Então ele está mais preocupado com isso do que com a imagem de estadista propriamente, né? Ele quer tirar a pecha de rei das emendas das próprias costas. E aí, delegada, me conta um pouquinho da tua visão. Eu acredito que o Lira, ele está mais interessado em solidificar o seu sucessor. Que deve ser quem? O Marcos Pereira? O Marcos, tá no Gabe, o Marcos Pereira, que é o primeiro secretário, né, da Câmara. O nome dele é? Vice-presidente. Vice-presidente. Primeiro vice-presidente da Câmara. Tem um do PSD, do grupo do Kassab, né? Eu acho que o Marcos Pereira não é propriamente vontade do Lira, né? Não, mas ele tem esses três que ele estaria simpático para que ele não perdesse ali o domínio. Então eu acho que essa fala é uma fala politicamente correta, quando ele coloca limites entre os poderes. É o que uma parte da população e da sociedade está querendo, que é um controle melhor em relação à divisão de tarefas de cada poder, né? E a inércia do Congresso Nacional, que vem da Câmara e do Senado, na realidade não é uma inércia, é uma escolha política de acordo com as visões que prevalecem. Agora, né? A gente nunca teve um Congresso Nacional tão poderoso na história do Brasil, né? Eu pelo menos não me lembro. Um Congresso que tenha o tamanho do poder que tem hoje, do ponto de vista orçamentário, do ponto de vista político. E legislativo. Legislativo eu acho que claramente pelo papel, né? Mas do ponto de vista político... Acho que desde o Temer a gente vive um semipresidencialismo indireto, né? Desde a queda da Dilma, ou parlamentarismo, Acácio. Um semipresidencialismo, né? Porque eu acho que é um primeiro-ministro com menos poderes, o presidente da Câmara. No caso das emendas que a gente sempre fala hoje, você pega ali na época que o presidente era o Eduardo Cunha, ele passou a tal da emenda impositiva, em que, enfim, dava mais protagonismo ali para os deputados, porque a emenda ela é paga efetivamente, né? Não dependia de negociação. Depois disso, a emenda passou a aumentar, né? Aí veio o orçamento secreto, aí veio... Enfim, essa foi uma questão que foi avançando nos últimos 8 anos, 9 anos. 2014 para cá. De maneira impressionante, assim. E agora a gente já estava discutindo, que foi, acho que vetado, ter um calendário do pagamento das emendas. Agora, se vocês analisarem, coincide com o calendário que a gente viveu politicamente na sociedade, que foi um crescimento do sistema antipolítica, né? Então, na medida que de 2013 para cá a gente começou a ver um movimento antipolítico forte, a gente vê uma reação do ponto de vista orçamentário muito forte dos próprios parlamentares, né? Se você analisar esses gráficos, eles se coincidem nas datas, né? Esse movimento antipolítica afetou muito o poder executivo. O poder legislativo não sentiu de forma tão contundente esses efeitos da antipolítica. Eu acho que sentiu, hein? Eu acho que sentiu menos, Paulinho, até pelo desconhecimento da importância do legislativo por parte da população. Muita gente não dá muita atenção às discussões do legislativo, seja municipal, estadual ou federal. Sempre é o executivo o protagonista do processo. E muitas vezes você vai no voto na chapinha toda ali. Eu vi muita gente, por exemplo, que na eleição passada teve um voto nulo para governador no estado de São Paulo, porque estava votando Bolsonaro de baixo a cima e o Tarcísio não era do mesmo partido que o Bolsonaro naquele momento. Veja o número de votos que foram nulos aí, só para você ter a intenção de que o cidadão, uma parcela do cidadão, não estava de certa maneira olhando o detalhe, ele estava votando num pensamento que ele pegou aqui em cima. E isso é muito ruim. Eu estou um pouco mais com o Paulo, acho que afetou o legislativo também. Eu acho que afetou também. E basta a gente ver que as votações para governador ou para prefeito e para deputados estaduais ou vereadores, ela costuma ser parelha entre o prefeito e os proporcionais. O único exemplo forte que eu me lembro de diferença disso é o Romeu Zema, que acho que é um caso a ser estudado. Nas 2 vezes que ele se elegeu governador, ele trouxe quase ninguém da bancada dele junto. Da primeira vez vieram 2 ou 3, da segunda vez veio um só do partido dele. É o único caso que eu me lembro. De resto, a gente vê que o Bolsonaro, por exemplo, puxou votos de muitos candidatos a deputado estadual, federal. Eu acho, Acácio, que talvez não tenha tido problemas do ponto de vista prático, mas eu acho que gerou um receio dentro do Congresso, esse movimento natural. Porque, por exemplo, se você analisar as eleições de 2018, a de 18, não a de 22, teve uma espécie de portal mágico, né?
Teve um portal mágico que você falava o seguinte: eu sou novo, quero a renovação na política. Vai ter espaço, entra. Teve uma bancada relativamente. Narrativa, né? Teve uma bancada relativamente grande de renovação. 2022 isso tem uma queda, né? Então eu acho que talvez o Congresso tenha sentido, talvez não na prática, mas um certo receio ao longo dos anos de chegar nele, né? E aí por isso esse gráfico crescendo e eles tentando de alguma forma se impor ali no movimento da sociedade e conseguiram. Mas se impõe em cima do executivo. Não se impôs como protagonista de novas políticas públicas. Não, é de toma lá da cá. Eu discordo. Sabe por que eu discordo? Olha o tamanho de emendas impositivas que tem. Então, mas cada vez que vai... Mário, como é que você faz política pública? Mas quem faz é o executivo. Não, mas como que você faz uma política pública? Com dinheiro público. Ok. Você dizer que o Congresso Nacional hoje não faz política pública com 50 bi de emendas parlamentares? Não, eu estou dizendo o seguinte, você não discute mais o mérito da discussão de um projeto de lei. Você discute, tudo bem, o que eu ganho aprovando esse seu projeto? O Executivo vem com um projeto, o que eu ganho se eu votar a favor? Não se discute mais se esse projeto pode ser modificado para cá ou para lá, se pode ser ampliado, melhorado, ou das convicções partidárias para poder evoluir. Não, o que se faz é o seguinte, tá bom, eu não me importo que você tá fisiológico totalmente fisiológico. E isso, mas acho que foi assim. Não, depende. Quando foi diferente? Depende muito do governante que estiver. Bolsonaro foi a mesma coisa. Sempre você tem um grupo lá, na época da Constituinte tinha um centrão que era exatamente a mesma coisa aqui, né, de hoje. Mesma coisa. Mas era um grupo ideológico, né? Ok ser ideológico. Ok, até ok ser o toma lá da cá. Só que é o seguinte, quem está no exercício do executivo é que tem que estabelecer o limite disso. Até onde eu vou? Eu vou aceitar qualquer coisa? Esse é o caminho correto? Eu fico assim pensando, lá atrás você teve um escândalo enorme com o negócio do mensalão. O que era o mensalão? Era uma forma de arrecadação de dinheiro de várias obras que tinham no país e distribuído para deputados. Isso quem fazia era o próprio governo. Bom, na hora que você faz a emenda impositiva, não é um mensalão modernizado? Só não passa o dinheiro pela mão do governo? Institucionalizado. O famoso orçamento secreto. Aqui eu me vejo em harmonia com o Mário Covas, sem dúvida. Porque eu acho que o governo Dilma foi relativamente fraco. O governo do Temer foi relativamente fraco. Quer dizer, ele pode ter sido habilidoso e tudo, mas ele não tinha uma força política de verdade. Ele tem que fazer muita Ele mesmo já falava em colocar o semipresidencialismo, ele fez isso de fato, né? Exatamente. Ele começou dizendo, o Congresso vem comigo, né? Do ponto de vista de relação com o Congresso, acho que o governo Bolsonaro também foi relativamente fraco comparado com outros. E o Lula chegou lá já enfraquecido pela sequência de coisas. Ele que historicamente não era, mas pelo passado recente do Lula, acho que ele perdeu muita força também. Eu acho que... Eu lembro Lira mesmo, no meio do ano passado, ele reivindicando claramente que o Centrão tinha interesse no Ministério A. Tiraram o ministro e colocaram lá. Quer dizer, não tem discussão nenhuma de... Quer dizer, qual é o projeto? Quer dizer, ganhou o Lula com determinado discurso, com alguns compromissos, e na hora que você tira e põe alguém porque foi imposto para você, ele vai cumprir o mesmo compromisso popular que o Lula teve na hora que se elegeu? Ô Mário, você sabe qual a reflexão que eu fico aqui pensando com isso que a gente está falando aqui? Será que a gente está na hora da gente mudar? Será que está na hora do parlamentarismo? Ou do próprio semipresidencialismo? Será que chegou? Já é. Será que a gente tem que tornar isso formalizado? Ao menos que no parlamentarismo tem que ser o seguinte, a população não quer, cai o Congresso inteiro, tem eleições gerais e tal, muda tudo. Não fica essa crise 4 anos sem esperar até o processo eleitoral para depois fazer a mudança. Ela faz a mudança com muito mais rapidez. Sim. Mas talvez nós temos um problema, né? Eu, particularmente, gosto do parlamentarismo, mas a gente tem que respeitar o plebiscito que foi feito. Nós só podemos mudar com outro plebiscito. Exatamente. Mas queremos fazer presidencialismo. Agora, né? E a gente não pode fazer 50 anos. Acho que a gente não pode desrespeitar a vontade popular. E perguntar ele que foi instituída pelo plebiscito. Que ano que foi isso? 94. Muito bem.